fatorando polinômios, né? Então, primeira coisa, o que nós temos que entender é que a palavra fatorando vem de fator, né? Polinômios a gente já viu que é um termo algébrico que tem 3 ou mais termos, né? Exemplo aqui. Quando a gente fala em fatorando, ou fatorar, ou em fatores, lembrem que a palavra fatores podem ser chamados quem? Os termos da multiplicação, viu? Não esqueçam disso. Exemplo, eu tenho esse número aqui, ó, 90. Lembra que a gente decompõe ele em fatores primos? Pergunta, por 2. Não dá por 2, né? Por 3. Por 3, 5, por 5. Quando a gente faz isso, a gente está decompondo, ó, em fatores primos. Ó, isso aqui é fator, tudo isso aqui é fator, entendeu? Então o que acontece? Para mim pegar esse 90 e botar em fatores primos, a gente pega esses números que encontramos e colocamos em forma de multiplicação. 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Isso aqui, senhores, são chamados de fatores primos. O que foi que eu fiz? Querendo ou não, eu fatorei. Só calma, que aqui polinômio eu estou dando um exemplo numérico para a gente pôr uma letra. Então eu peguei aqui o 90 e fatorei ele, ó. Existem várias possibilidades de eu achar o número 90, certo? Vamos observar o seguinte. Que o número 90, eu posso escrever ele assim, sem problema nenhum. A gente usando esses números aqui dentro, a gente pode expressar várias vezes, várias formas do número 90, ó. Por exemplo, eu posso expressar o 90 assim, ó. 2 vezes 3, 6. Vezes 3 vezes 5, 15. Dá igual a 90. Eu posso expressar como? Esse vezes esse, ó. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 3, 9. Também posso achar o 90. Outra forma. Esses 3 aqui. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 5. Também é 90. Posso multiplicar tudo isso aqui, ó. 3 vezes 3, 9 vezes 5, 45. Vezes 2. Também dá 90. E a forma mesmo de decomposição em fatores primos, que é o que? 2, que multiplica quem? O 3 duas vezes, então é 3 ao quadrado, vezes 5. Entenderam aí? Então, quando a gente aplica fatorando, nada mais do que é a gente pegar um número ou um polinômio, decompor e colocar ele em forma de multiplicação. Por que multiplicação? Porque fator é o nome dos termos da multiplicação, viu? Certo? Não esqueçam disso. Ah, mas na multiplicação, exemplo aqui, para não continuar a dúvida sobre os termos da multiplicação. Senhores, a gente tinha lá quando a gente aprendeu. Isso aqui lá poderia ser chamado de quê? De multiplicando. Esse aqui poderia ser chamado de quê? Multiplicador. E o resultado, lógico e evidente, que lá é chamado de produto. Mas não esqueçam que na multiplicação, esse multiplicando e esse multiplicador, eles também podem ser chamados de quê? Ó, fatores. Por isso que uma das propriedades importantes da multiplicação diz assim, ó. 2 vezes 3. 3 vezes 2. Né? Lá diz assim, ó, que a ordem dos fatores, que é os termos, não altera o produto. Aí, ó. Não altera. Se eu mudar o 2 e o 3, não altera. Lá diz a ordem dos fatores. Porque ao invés dele dizer assim, a ordem do multiplicando e do multiplicador, não, ele usa a palavra fatores, que ele se refere ao multiplicando e ao multiplicador. Tranquilo? Isso é importante quando a gente parte, agora sim, para a parte de polinômios. Certo? O que acontece aqui no exemplo de vocês na página 90, primeiro exemplo, ele coloca
uma figura, né, que tem uma grande e aqui está dividida em duas figuras, onde nós temos um retângulo e um quadrado, e nós podemos calcular a área dessa figura. Por exemplo, lembra que a área é a base vezes a altura? Por exemplo, nesse retângulo, quem é a base? A. Esse aqui é A, aqui também é A, certo? Então, ó, base. A vezes quem é a nossa altura aqui nessa figura, C. Ok? Então, quem é a área dessa figura aqui, se eu for analisar? A área da figura 1, vou até escrever aqui, ó, a área da figura 1, nós temos assim, ó, A vezes C, AC. Pronto, agora vamos calcular a área da figura 2. Olha só, quem é isso aqui é B, ó, se aqui é C, aqui também é C, viu? É B vezes C, que a área aqui da figura 2 fica como B vezes C, BC. Mas se eu quisesse a área total, né? Se eu quisesse a área total, seria quem? A área 1 mais a área 2. A área total, que eu vou botar pela letra T, que é a área 1. A área 1, AC, mais em área 2, BC. Então a área total finaliza aqui, certo? Que é a soma. Aqui, por que não pode, a gente não pode somar esse polinômio? Porque ó, não tem partes algébricas iguais, né? Certo? Então você observa o seguinte, que quando eu somei isso aqui, no primeiro termo, no segundo, nós temos o seguinte, nós temos uma letra que ela faz parte tanto da primeira figura como da segunda figura. Por quê? Porque o C, ó, ele é a altura da figura, ele é a altura da figura 1 e ele também é a altura da figura 2. Então, essa letra que se repete aqui, senhores, essa letra que se repete aqui, ela é chamada, lembra que isso aqui é uma multiplicação, ó, multiplicação. Então ele é um fator, ó, o A é fator, o C é fator, o B é fator, o C é fator. Por quê? Porque é o termo da multiplicação, ok? Então esse aqui que se repete, certo? Ele é chamado de fator, ó. Ele é chamado de fator comum. Por que ele é fator comum? Porque ele se repete no primeiro termo e no segundo termo. Isso quer dizer o quê? Que ele multiplicou tanto A como multiplicou o B. Aí nós vamos fazer a primeira ideia de fatoração. Como ele é comum nos dois, a gente vai usar a ideia de que de fatoração por evidência, né? É fator comum. O C ele é fator comum porque ele multiplica o A e o B, né? Então a gente aí a gente evidencia ele. O que é evidenciar? Deixar ele fora do parênteses, ó. Evidenciei. Aí a gente vai dividir, ó, AC dividido por C, C dividido por C vai embora, vai dar 1, sobra o A. BC dividido por C vai embora o C, sobra o B. Pronto. Aqui já é um início de fatoração por fator comum, ok? Que foi o exemplo aí 1. Por que assim? Por quê? Aí você pergunta, por que, professor? Porque, ó, lembra se isso aqui está do lado de fora? Resolve multiplicando pelo que está de dentro. C vezes A, AC, mais C vezes B, dá B, C. É a mesma coisa aqui, ó. É a mesma coisa. Viu? O nome disso se chama fator comum. Quem é que é comum? O C. Coloca ele, abre o parênteses. Aí só vem dividindo, ó. AC por C sobra A, mas BC por C vai embora o C, sobra o B. Ok? Então isso é o início de fatoração por evidência. Então, senhores, aí na página 71, onde ele coloca bem claro que é fatoração por colocação de um fator comum em evidência, é o que eu expliquei agora há pouco, nós vamos ver aí uma situação. No exemplo 1, vamos calcular o perímetro dessa figura aqui, ó, cujas dimensões é x e y. Beleza, isso aqui é x, ali é x e y. Lembra o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, x mais... Aqui eu poderia organizar, botar logo x do lado de x, né? X mais x
y mais y. Quem é o perímetro? X mais x é 2x. Sinais iguais somam e conservam o mesmo sinal, 2y. Pronto. Para mim, o perímetro dessa figura aqui está representada por isso. 2x mais 2y, ok? O que acontece? Observe que existe um fator comum, que é nosso fator comum. Por que fator? Porque aqui, ó, senhores, isso aqui é a multiplicação. Ó. Isso aqui também é a multiplicação. Né? Que é um fator comum aqui nos dois termos, é o número 2. Então, nós vamos colocá-lo em evidência. Ó, pega o fator comum, coloca em evidência, abre o parênteses. Agora a gente divide lá para cá. Ó. 2x dividido por 2, vai embora o 2, sobra o x, mais 2y dividido por 2, vai embora o 2, sobra o y. Pronto. Apliquei uma decomposição em fator comum, certo? É possível, através disso, encontrar esse perímetro? Sim, olha. 2 vezes x, 2x. 2 vezes y, 2y. Então, a ideia de fatoração por evidência está clara aqui, né? Nesse exemplo 1. Então, no segundo exemplo, ele pede para a gente calcular a área total dessa figura, né? Parecido com aquela, figura 1, figura 2. Então, primeiro calcular a área da figura 1, depois da figura 2. Vamos lá. Área da figura 1, base vezes altura. Como ele é um quadrado, a base é x, a altura também é x. Então, a área da figura 1, x é x, x ao quadrado. Vamos para a área da figura 2. Quem é a nossa base? Ó, a base aqui é y. Aqui é a nossa altura, x. Aqui, senhores, ó, essa aqui é essa mesma altura, viu? Então, a área da figura 2, x vezes y, ou y vezes x, x, y. Senhores, a ordem dos fatores não altera o produto, viu? Como ele quer a área total, então nós vamos pegar a área da figura 1 e somar com a área da figura 2. A área total vai ser, vamos lá, tem fator comum? Tem o x, né? Evidencia ele. X ao quadrado dividido por x dá x. Xy dividido por x, ó, o x vai embora, sobra o y. Pronto. Então aqui, ó, a gente encontrou uma fatoração por evidência, né? Agora, será que é possível voltar para lá através dessa multiplicação? Sim, porque bora lá. X vezes x é propriedade da potência, senhores. X ao quadrado. Como são multiplicação de potência de mesma base, repete a base, somos expoentes. Mais x vezes y, xy. Voltou. Então o princípio de fatoração por evidência é esse aqui. Olhar aqui é um fator comum, né? E fazer essa regrazinha aí. Então vamos lá por dois primeiros exemplos. Vamos fatorar isso aqui por evidência. Primeiro a gente analisa a parte numérica. Existe algum número que divide eles dois ao mesmo tempo? O 6 e o 8? Existe. O número 2. Então eu coloco ele em evidência, porque o 2 ele é comum tanto no 6 como no 8. Ok? Vamos lá. O A, ele está no primeiro e no segundo termo? Tá. Também vai para evidência. O XY está? Não. Então aqui, ó, minha evidência é quem? É 2A. Agora a gente vai dividir, ó. 6 dividido por 2, 3. A dividido por A dá 1, né? Qualquer coisa dividido por ela mesma dá 1. Ou então, senhores, tem livro que adota assim, ó. Depois que ele encontra o fator comum, ó, o que ele faz? Ele pega o polinômio, achou o fator comum, ele coloca embaixo, ó, em forma de fração. Fração é divisão, não é isso? Aí ele vai dividindo, ó, 6. Aqui está a nossa evidência. 6 dividido por 2, 3. A dividido por A, qualquer coisa dividido por ela mesma dá 1. Então 1 é neutro. Sobrou quem? O x. Mais, ó, 8 dividido por 2, 4. Ó, A por A vai embora. Sobra quem? Y. Então está aí a nossa resposta, né? Por quê? Porque se eu multiplicar, ó, 3 vezes 2, 6.
A vezes x, ax. 2 vezes 4, 8. A vezes y, ay. Então aí tá explicado. Observa, tem três termos. Quem é comum nos três termos? O A. Então observa que a minha evidência aqui vai ser o A, não é isso? E eu poderia pensar da seguinte maneira. Como aqui são o A está elevado a um expoente, a gente pega o de menor expoente, que é o de menor expoente, porque se eu for analisar o A ao quadrado, ele está aqui dentro e ele está aqui dentro. Certo? Vamos lá, que é nosso fator comum, o A ao quadrado. Né? Quando acontece essa situação, a gente pega o de menor expoente. Eu poderia botar só o A? Poderia. Eu vou botar só o A para vocês entenderem, olha só. Então, algo que eu falei agora para vocês, coloque em forma de fração, né? Aqui, ó. Porque a gente já descobriu o nosso fator comum. Aí vem dividindo, ó. A ao cubo dividido por A, lembra? Divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai o expoente. 4 menos 1, 3. Menos 3 menos 1, 2 ao quadrado. 2 menos 1, 1. Pronto. E se eu fizesse do jeito que eu falei, que nossa evidência seria o A ao quadrado, bora lá, que foi o primeiro exemplo, agora vou para um segundo. Usando o menor expoente, A ao quadrado, A ao quadrado, A ao quadrado. Potência de mesma base, repete a base, subtrai o expoente, 4 menos 2, 2. 3 menos 2, 1. Qualquer coisa dividido por ela mesma é 1. Pronto. Senhores, isso é a mesma coisa disso. Ah, não estou entendendo, vai lá. Não é multiplicação? O que a gente faz? Repete a base, que é a nossa base A. Somos o expoente. Repete a base, menos aqui, né? Repete a base, que é o A, e soma o expoente. 2 mais 1, 3, menos A ao quadrado vezes 1, A ao quadrado. Aí, ó, como é a mesma coisa do início. E esse, se eu multiplicar, se eu encontrar isso? Sim. Vamos colocar aqui para não ficar ruim o entendimento aqui, ó. Ó, multiplicando. A vezes A ao cubo, repete a base, soma o expoente. 3 com 1, 4, menos, repete a base, ó, vou multiplicar e somar o expoente. 2 mais 1, 3, repete a base. A vezes A, 1 mais 1, 2. Ó, observe que é a mesma resposta. Viu? Tranquilo? Então, vamos lá. No exemplo 3, vamos ver quem é comum. Vamos analisar a primeira parte numérica, 8, 20 e 16. Tem um número que divide eles 3 ao mesmo tempo? Tem. Vou colocar logo aqui em forma de fração para facilitar a nossa vida. Na hora de dividir, depois a gente bota a evidência. Quem é o número que divide o 8, o 20 e o 16 ao mesmo tempo? É o 4. Né? Não é o 4? Então, também é por 4. Nós estamos falando apenas da parte numérica. Agora vamos ver as letras. O A é comum aqui? É. Mas lembra, quando a gente tem várias letras iguais, a gente pega o de menor expoente, que é o menor expoente, o A ao quadrado. Então, ele é o fator comum da letra A. Certo? Vamos para o B. B é comum? Sim. Mas quem é o menor? O B ao quadrado. Porque ó, aqui dentro tem B ao quadrado, aqui também tem B ao quadrado. Vamos lá. Ó, quem é que é a nossa evidência aqui? 4A. 4A ao quadrado, B ao quadrado. Abre o parênteses, agora a gente vem dividindo. Ó. 8 dividido por 4, 2. A quarta dividido por A ao quadrado, divisão de potência, repete a base, subtrai 4 menos 2, 2. Divisão de potência, repete a base, que o B que está aqui, subtrai o expoente. 5 menos 2, 3. Menos, ó, 20 dividido por 4, 5. Repete a base, o A, subtrai o expoente. 3 menos 2, 1, não precisa, né? Ó, B ao quadrado por B ao quadrado vai embora, porque eles são iguais, dá 1. 1 é neutro, né? Se eu botasse 1 aqui, não é neutro? Então não tem necessidade. Menos 16 por 4 dá 4. A ao quadrado por A ao quadrado, ó, de novo iguais, ó, dá 1. 1 é neutro. Qualquer coisa dividir por ela mesma é 1. Se repete a base, o B, subtrai o expoente. 4 tira 2, sobra 2. Então, ó, tá aí a nossa fatoração por evidência. Ok? Vamos para a próxima. Senhores, quem é fator comum aqui? Observa que nosso fator comum é esse aqui, ó.
né? É esse aqui que é nosso fator comum. Então, ó, ele é a evidência. Quem é a evidência? Se eu for botar aqui, ó, que é a nossa evidência, A menos B. Que é a nossa evidência, A menos B. Pronto, então vamos botar ele dentro, fora do parênteses. Agora vamos dividir, ó. Qualquer coisa dividido por ela mesma sobra. Qualquer coisa por ela mesma dá 1, né? Ela não é a evidência? Que é o fator comum aqui, ó, nos dois termos. Sobrou A mais ele por ele mesmo dá 1. Na multiplicação aqui, na divisão dá 1. Como está multiplicando com x, 1 é neutro. Então não tem necessidade. Sobrou quem? O x. Pronto. O que acontece? É esse aqui que é o nosso... Ó, vou multiplicar todo esse termo por esse. Então ó, eu posso até escrever assim. Ó. Tá aí o nosso resultado. Certo?